Vem aprender comigo a fazer essa naninha super fofa de ursinha. Vou estar utilizando o fio Amigo Love da Cisne, tá bom? Esse novo ele tem 170 metros e na composição é o fio 100% algodão, tá certo? Essa cor é a cor 361, que é um tom de bege, tá certo? Um tom de pele, mas você pode fazer com a cor que você tiver em casa, tá certo? Vou estar utilizando tanto essa cor como a cor branca. E também o fio Amigo Love Pelúcia, que ele tem na composição 85 poliamida e 15 acrílico. Então, um fio bem fofinho. E essa é a cor dele, tá bom? É a cor 6. Também vou estar utilizando um pouquinho de fio preto, tá certo? Vamos lá, bem pouquinho mesmo. Vou estar utilizando a tesoura para cortar os fios, as sobras. Também vou estar utilizando duas agulhas. Então, eu vou estar utilizando a número 3, né? E também vou estar utilizando a número 2. Tá bom? A número 2 é para ursinho e a número 3 é para a mantinha, tá certo? Vou estar utilizando também a agulha de tapeçaria, que são essas agulhas que não tem ponta, tá certo? Alfinetes para prender na hora da costura. Vou estar utilizando também olho e focinho número 10, tá bom? Esses são os olhinhos, tá certo? E vou estar utilizando a cola quente. Vou estar utilizando a cola quente, mas você pode utilizar a cola que você tiver em casa, tá bom? Também vou precisar de enchimento. Então, vamos lá. Para dar início, vamos começar pela cabeça e vou fazer o anel mágico. Após fazer o anel mágico, eu vou subir duas correntinhas, tá bom? Então, aqui, fiz o anel mágico e vou fazer duas correntinhas. Na primeira carreira, eu vou estar colocando no anel mágico 6 pontos baixos, tá bom? Então, vou colocando 6 pontos baixos do anel mágico, bem simples, para poder fechar o nosso anel, tá bom? Então, fiz os 6 pontos. Agora, nesse fio que ficou menor, eu vou puxar para fechar o anel mágico. Coloco ele para trás e já inicio a segunda carreira. Na segunda carreira, vamos fazer toda em aumento. Então, vai ser 6 aumentos e no total 12 pontos baixos, tá bom? Então, aqui eu vou fazendo meus aumentos. Fiz 1, 2. Só lembrando a vocês que o aumento são 2 pontos no mesmo ponto de base, tá bom? Então, você vai colocar 2 pontos no mesmo buraquinho do ponto de base, que fica um aumento, tá certo? Então, aqui eu vou fazer os meus 6, que vai ficar no total de 12 pontos ao final da carreira, tá certo? Estou finalizando. E agora, como vamos trabalhar em carreiras circulares, é legal que temos um marcador em mãos para poder marcar o início da carreira, tá bom? Então, aqui, eu vou fazer um ponto baixo, que é o nosso primeiro ponto da próxima carreira, nossa carreira 3, e vou passar o marcador, tá bom? Dessa forma. Fiz isso, agora vamos trabalhar uma sequência de um ponto baixo e um aumento por toda a volta, tá certo? Então, fiz um ponto baixo e fiz um aumento, um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Essa carreira vai ter no total de 18 pontos, tá bom? Então, aqui eu vou fazer as minhas e volto para mostrar a vocês como tá ficando, tá certo? Então, é bem simples, é um ponto baixo e um aumento por toda a volta, tá bom? Finalizei a minha carreira 3 com um ponto baixo e um aumento. Agora, eu tiro meu marcador, passo um ponto baixo, dessa forma, e agora eu já passo meu marcador para a gente iniciar a próxima carreira, tá bom? Então, a carreira 4 vai ser o seguinte: 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, tá bom? Então, é bem simples, vou fazer um ponto baixo, mais um ponto baixo, e na próxima coloco um aumento, tá bom? Então, essa carreira vai ter no total de 24 pontos, tá bom? Então, você vai repetir esse processo por toda a volta, até ficar com 24 pontos, ao total de pontos baixos, tá bom? Vou fazer as minhas e volto para mostrar a vocês como tá ficando. Finalizei minha carreira de 2 pontos baixos e um aumento. Agora, eu já faço um ponto baixo para iniciar a próxima carreira e coloco o marcador, tá bom? A carreira número 5, vamos trabalhar uma sequência de 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta, tá bom? Então, eu já fiz 3 pontos baixos, solto um pouquinho meu fio e vou fazer
um aumento. Então, essa sequência eu vou estar passando por toda a volta. E ao total, vai ter 30 pontos, tá bom? Então, vai ser uma carreirinha de 30 pontos com essa sequência de 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Então, vou fazer as minhas e volto mostrando a você como tá ficando a nossa cabeça, tá bom? Finalizei minha carreira de 3 pontos baixos e um aumento. Agora, eu passo um ponto baixo. Coloco o marcador para iniciar a próxima carreira. E a nossa carreira 6 vai ser uma sequência de 4 pontos baixos, 4 e um aumento. Então, esse processo eu vou repetir por toda a volta, tá bom? E ao finalizar essa carreira, eu vou ter no total de 36 pontos, tá certo? Então, é bem simples, é só você repetir 4 pontos baixos em sequência e um aumento, tá bom? Então, isso eu vou repetir por toda a volta. E vou finalizar com 36 pontos, tá bom? Vou fazer as minhas e volto para mostrar a vocês como tá ficando. Finalizei minha carreira 6 de 4 pontos baixos e um aumento. Agora, eu vou tirar o meu marcador, vou passar um ponto baixo, coloco o marcador novamente. E agora, eu vou fazer uma sequência de 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta, tá bom? Então, aqui, coloquei 5 pontos baixos e um aumento. Então, eu vou repetir esse processo por toda a volta e ao final dessa carreira, eu vou ter 42 pontos, tá bom? Então, eu vou fazer 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta, tá certo? Bem simples. É só você ir contando que você faz bem certinho, tá certo? Então, vou fazer as minhas e volto para mostrar a vocês como tá ficando. Vou fazer por toda a volta, tá bom? Finalizei a minha carreira e ficou dessa forma, tá bom? Agora, vou tirar o marcador e vou passar um ponto baixo para iniciar a próxima carreira e vou passar o marcador novamente, tá certo? Bem simples. Agora, vamos trabalhar uma sequência de carreiras de ponto sobre ponto por toda a volta, tá bom? Então, aqui da carreira 8 à carreira 14, eu vou estar fazendo uma sequência de carreiras circulares de ponto baixo, tá bom? Então, em cada carreira vai ter no total de 42 pontos, tá bom? E ao total de carreiras, para ficar mais fácil para vocês, são 7 carreiras retas, tá bom? Então, eu vou fazer lembrando a vocês da carreira 8 à carreira 14, tá certo? Vou estar fazendo uma sequência de 7 carreiras retas, certo? Uma sequência de carreiras em ponto baixo. E agora eu vou soltar meu fio e já vou colocar os olhinhos, tá bom? Então, é bem simples para colocar os olhinhos. Vou contar do centro do anel mágico: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, entre a carreira 9 e 10, vou colocar os olhinhos, tá bom? Com a ajuda da agulha, eu vou estar abrindo um pouquinho aqui o ponto onde eu vou colocar o olho, tá certo? E depois desse buraquinho, eu vou estar contando 7 pontinhos de distância, tá bom? Entre um olho e outro, tá certo? Então, após eu contar, no último ponto, que é o nosso pontinho 7, vou abrir mais uma vez e vou colocar os olhinhos, tá certo? Dessa forma, bem simples. Coloco um, coloco o outro. E vai ficar assim. Caso você queira mais próximo, você pode colocar, ou quiser mais distante, também pode. Agora, eu viro o trabalho e coloco a travinha de segurança, tá bom? Dessa forma. Ela é bem firme de colocar, mas dá certinho, tá certo? Coloquei a trava de segurança e olha só como fica, tá bom? Então, isso eu vou colocar nos dois olhinhos, esse pino, né? Pra ficar bem firme o nosso olhinho, tá bom? Então, aqui eu coloquei, viro a peça e já consigo voltar à sequência de carreiras, tá bom? Então, aqui eu já vou fazer minha próxima carreira, que é a carreira 15, tá certo? Então, nessa carreira 15, eu vou fazer o seguinte: vou passar um ponto baixo, dessa forma, e vou colocar o marcador, tá bom? Então, aqui nessa carreira, vamos fazer essa sequência: 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, tá bom? Então, já coloquei 1, 2, 3, 4 e 5. E agora, eu vou fazer a diminuição. Pego o primeiro ponto e a próxima. Deixa eu mostrar pra vocês. Pego a laçadinha e mais uma laçadinha dessa forma. E agora, eu faço um ponto baixo. Isso é a nossa diminuição, tá bom? Então, aqui eu vou fazer essa sequência por toda a volta, e ao final dessa carreira eu vou ter 36 pontos, tá bom? Então, é bem simples, só você seguir essa sequência de 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta,
E no total, né, finalizamos com 36 pontos, tá bom? Então, aqui eu vou fazer as minhas e volto para mostrar a vocês como tá ficando, tá bom? Finalizei a minha carreira 15 com 5 pontos baixos e uma diminuição. Agora, já tiro o meu marcador, faço um ponto baixo, passo o marcador novamente e vou fazer a carreira 16. Então, vai ser uma carreira também de diminuição. Vai ser 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, tá bom? Então, aqui, ó, vou colocando meus 4 pontos e uma diminuição. Vou repetir esse processo por toda a volta, de 4 pontos baixos e uma diminuição, tá bom? E ao final dessa carreira, eu vou ter 30 pontos, tá bom? Então, eu vou fazer as minhas e volto aqui para mostrar a vocês como tá ficando. É bem simples, tá bom? Finalizei minha carreira 16, a carreira 17 eu já começo fazendo um ponto baixo e coloco o marcador, tá bom? Aqui eu vou fazer uma sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Então, é bem simples, só você fazer 3 pontos baixos e uma diminuição, essa sequência por toda a volta, tá bom? E ao final dessa carreira, vamos ter 24 pontos baixos. Então, você vai repetir esse processo, vai contar a quantidade de pontos e vendo, né, se der 24 pontos, tá tudo certinho. Então, aqui eu vou fazer a minha nessa sequência e volto para mostrar a vocês como tá ficando, tá bom? É bem simples, é só você fazer 3 pontos baixos, uma diminuição por toda a volta. Finalizei a minha carreira e agora vamos fazer a carreira 18. Então, eu tiro o marcador, coloco um pontinho baixo e passo o marcador novamente, tá bom? Aqui eu vou fazer 2 pontos e passo o marcador no primeiro, tá certo? Agora, a carreira 18, vamos fazer essa sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Então, é só você seguir essa sequência por toda a volta e ao final dela eu vou ter 18 pontos baixos, tá bom? Então, é 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Vai ficar um pouquinho apertado, porque como estamos fechando a cabeça, ela vai ficar um pouquinho apertada, mais difícil de você fazer, tá bom? Mas é normal. E você vai fazendo aos pouquinhos, tá bom? Então, essa sequência é bem simples. 2 pontos baixos, uma diminuição por toda a volta e finalizamos com 18 pontos, tá bom? Finalizei minha carreira 18, agora vamos para a carreira 19. Mas antes disso, é legal a gente colocar um enchimento. Por quê? Como a gente tá fazendo a cabeça, ela vai fechando. Então, na carreira, antes de iniciar a carreira 19, você já vai colocando um enchimento para acomodar bem a cabeça da nossa ursinha. Então, você vai colocando aos pouquinhos, tá certo? Não é necessário você colocar muito enchimento para não estourar os pontos, mas você vai colocando aos pouquinhos e vai acomodando bem na cabeça, tá bom? Então, aqui eu vou colocar os meus e volto a mostrar a vocês como ficou o resultado. Coloquei o enchimento e ele vai ficar assim, tá certo? Então, aqui você vai ter um pouco mais de cuidado para fazer as próximas carreiras, que como tem um enchimento, tende a agulha puxar o enchimento. Então, com um dedo, você vai empurrando o enchimento e vai fazendo. Então, aqui, para dar início à primeira, a carreira 19, eu já faço um ponto baixo, coloco o marcador dessa forma, com mais calma, por estar trabalhando já com enchimento, então vai dificultar um pouquinho. E essa carreira eu vou trabalhar um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta, tá bom? Então, aqui, ó, fiz um ponto baixo, agora eu fiz a diminuição, bem devagar, né? E vou fazer isso por toda a volta. Um ponto baixo e uma diminuição, tá bom? Então, essa sequência, a gente vai finalizar com 12 pontos baixos, tá certo? Então, a sequência é um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta, tá bom? Então, aqui eu vou fazer as minhas e volto para mostrar a vocês como tá ficando, tá certo? Então, vai ficar bem apertadinho assim. Finalizei a minha carreira, vai ficar bem apertadinho dessa forma. E agora, eu vou fazer a última carreira, que é a nossa carreira 20. Então, aqui eu vou fazer 6 diminuições. Então, aqui, ó, não é necessário você colocar o marcador, só você ir fazendo 6 diminuições e contando, tá bom? Aqui eu já fiz uma, vou fazer a segunda. Vai ficar difícil, porque como já tá bem cheio a cabeça, vai ficar apertadinho. Então, aqui é bem simples, vou fazer as 6 diminuições e volto para mostrar a vocês como tá ficando, tá bom? Finalizei e fica assim, bem apertadinho. Agora, eu corto o meu fio, né? E vou deixar uma sobra para fazer o acabamento, tá bom? Olha só como ficou. Agora eu vou puxar essa laçadinha, o fio por dentro,
tá certo? Ficando assim. E agora eu vou trabalhar o anel mágico invertido. Então, para isso, eu vou precisar da agulha tapeçaria. Deixa eu mostrar a vocês, que são essas agulhas sem pontas, tá certo? Vou passar meu fio dessa forma. E agora, por toda a laçadinha que ficou aqui, das 6 diminuição, eu vou fazer uma costurinha, que é o anel mágico invertido. Então, de cima para baixo, vou pegar na laçadinha de fora, vou repetir isso para cada ponto. Então, vai ser 6 voltinhas, tá certo? Bem simples. Vou fazendo essa costurinha pelos 6 pontinhos, dessa forma, pela parte de fora, né? A laçadinha de fora. Então, depois que eu fiz isso, eu vou puxar. Puxo bem. E você vê que já fechou o nosso anel mágico invertido. Então, aqui, ó, finalizamos nossa cabeça dessa forma. Passo o fio para dentro da peça e vou dando alguns pontinhos de acabamento, tá bom? Bem simples. Olha só como fica. Fica bem fechadinho, tá bom? E aqui, ó, eu vou deixar essa linha na agulha para fazer alguns acabamentos, caso seja necessário, tá bom? Então, finalizei a cabeça e ela vai ficar assim, tá bom? Agora, vamos iniciar a parte das orelhinhas. Então, para iniciar a orelhinha, vou fazer o anel mágico. E após fazer o anel mágico, eu vou subir 2 correntinhas, tá bom? Da mesma forma que fizemos a parte da cabeça. Então, aqui vou subir 2 correntinhas e dentro do anel mágico eu vou colocar 6 pontos. Então, já coloquei 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fiz os 6 pontos. Nesse fio menor, eu vou puxar para fechar o anel mágico, tá certo? Dessa forma. E a segunda carreira, eu vou trabalhar em aumentos, tá certo? Então, aqui vai ser 6 aumentos, né? Então, aqui, para cada ponto de base, vou colocar um aumento. Então, eu fiz um ponto, né? Um aumento. 2. Deixa eu colocar aqui. 2. 3. Coloco o fio para trás. 4. 5 e 6. Agora, vamos trabalhar em carreiras circulares e para isso é necessário o marcador, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixo para dar início à próxima carreira e já coloco o nosso marcador. Então, aqui eu vou abrir e já coloco no nosso ponto. Agora, vamos trabalhar uma sequência de um ponto baixo e um aumento por toda a volta, tá bom? Então, aqui vou ficar com 18 pontos baixos, tá bom? Então, aqui você vai repetir esse processo por toda a volta de um ponto baixo e um aumento. E ao final dessa carreira, eu vou ter 18 pontos baixos, tá bom? É bem simples, só vocês seguindo essa sequência que dá super certo. Então, aqui vou fazer por toda a volta e volto para mostrar a vocês. E olha só como ficou. Agora, para dar início à próxima carreira, vou passar um ponto baixo, coloco o marcador e agora eu vou fazer uma sequência de 2 carreiras de ponto baixo. Então, aqui, ó, da carreira 4 a 5 vai ser 2 carreirinhas de ponto baixo. Em cada carreira vai ter um total de 18 pontos. Então, aqui é bem simples, só você fazer 2 carreiras circulares de ponto baixo e finalizar, tá bom? Então, aqui já fiz a minha 2 carreirinhas, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um ponto baixo, coloco o marcador e vou fazer uma sequência de 2, 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, tá bom? Então, a nossa carreirinha 6 é essa sequência de um ponto baixo, 2 pontos baixos e 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Então, vou fazer as minhas e volto mostrando a vocês como tá ficando, tá certo? É só você repetir esse processo por toda a volta e quando chegar aqui, vamos fazer o acabamento. Finalizei a minha carreira 6 e agora vou tirar o marcador e vou fazer o seguinte, vou passar o ponto, vou fazer um ponto baixíssimo, mais um ponto baixíssimo no próximo ponto e já posso cortar o fio com sobra para a costura, tá certo? Lembrando que sempre temos que deixar uma sobra para fazer a costura. Após fazer isso, vou puxar o fio por dentro dessa laçada e aperto dessa forma. Então, aqui, ó, já finalizamos a orelhinha, você vai repetir esse processo por 2 vezes, que são as orelhinhas da nossa ursinha, tá bom? Então, é bem simples, é só você repetir o mesmo processo e vai ficar assim, tá bom? Então, agora, vamos dar início
a parte dos bracinhos. Para dar início, eu vou fazer o anel mágico e após fazer o anel mágico, vou estar fazendo 2 correntinhas, tá bom? Então, tiro o anel mágico, fica dessa forma, e vou fazer 1, 2 correntinhas. Dentro do anel mágico, eu vou fazer 6 pontos baixos. Então, a primeira carreira vai ser uma sequência de 6 pontos baixos no anel mágico, tá bom? Então, é bem simples, é só você ir colocando 6 pontos baixos no anel mágico, dessa forma. Finaliza os 6, puxo, fecho o anel, tá bom? Então, aqui, já finalizamos a primeira carreira e a próxima carreira, né, a carreira 2, vai ser uma sequência de aumentos, tá bom? Então, vai ser 6 aumentos. Para cada ponto de base, vou colocar um aumento. Então, vai ter no total 12 pontos baixos ao final dessa carreira, tá certo? Então, é bem simples, é só você ir colocando 2 pontos baixos para cada ponto de base do nosso anel mágico, tá certo? Então, vai ser 6 aumentos, tá bom? Dessa forma. Vou fazer aqui com vocês pra gente dar início à próxima carreira. Então, ficou dessa forma. Como estamos trabalhando em carreiras circulares, é legal que a gente coloque o nosso marcador. Então, aqui para dar início à próxima carreira, eu já coloco um ponto baixo e em seguida o marcador, tá bom? Então, aqui, a carreira número 3 vai ser uma sequência de um ponto baixo e um aumento por toda a volta, tá bom? Bem simples. Um ponto baixo e um aumento por toda a volta. E nessa carreira, vamos ter no total de 18 pontos baixos, tá bom? Então, vou fazendo um ponto baixo e um aumento por toda a volta, a nossa carreirinha 3, tá certo? Vou fazer as minhas e volto mostrando como tá ficando a vocês, tá bom? Finalizamos a nossa carreira de um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Agora, vou passar um ponto baixo e vou colocar o marcador para iniciar a próxima carreira, tá bom? Então, aqui eu vou fazer uma sequência de 2 carreiras de ponto sobre ponto, tá bom? Então, da carreira 4 e a carreira 5, vai ser 2 carreirinhas de ponto sobre ponto, tá bom? Bem simples. E para cada carreirinha, vai ter 18 pontos baixos. Então, aqui eu vou fazer as minhas e volto mostrando a vocês como tá ficando, tá certo? Então, olha só, fiz minhas 2 carreirinhas e ficou dessa forma. Para iniciar a carreira 6, eu vou colocar um ponto baixo, passo o marcador dessa forma, e agora vamos fazer uma sequência de diminuição. Então, aqui já temos um ponto baixo, a próxima vai ser uma diminuição. Então, aqui eu vou repetir esse processo por toda a volta. Um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta, e ao final dessa carreira vamos ter 12 pontos baixos, tá bom? É bem simples, é só você ir fazendo um ponto baixo, uma diminuição por toda a volta, e quando chegar aqui eu volto mostrando a vocês como tá ficando. E olha só como tá ficando o nosso bracinho. Então, tiro o marcador para iniciar a próxima carreira. Vou fazer um ponto baixo. Passo o marcador novamente para marcar a nossa carreirinha. Então, agora vamos iniciar a carreira 7. Então, da carreira 7 à carreira 15, vamos estar fazendo uma sequência de ponto sobre ponto, tá bom? Então, vai ser no total de 9 carreiras de ponto sobre ponto. Tá bom? Então, é bem simples, é só você ir fazendo as carreiras circulares. E quando chegar na carreira 15, já podemos colocar o enchimento. Então, aqui eu vou fazer as minhas e volto mostrando a vocês como tá ficando, tá bom? Finalizamos as nossas 9 carreiras em pontos sobre ponto e ficou assim o nosso bracinho, tá bom? Aqui eu vou soltar um pouquinho uma laçadinha para não correr o risco de desmanchar e já posso ir colocando o enchimento, tá bom? Então, aqui eu vou colocando aos pouquinhos, com a ajuda da agulha, dessa forma. E não é necessário você colocar muito enchimento para não estufar os pontos, tá certo? Então, você vai colocando aos pouquinhos e não precisa encher muito o bracinho da nossa naninha, tá certo? Então, aqui já é o suficiente. Olhem só que vai ficar bem gordinho aqui a parte. E aqui eu já posso fechar. Então, para fechar o nosso bracinho, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer um ponto baixíssimo, uma correntinha, tá certo? Dessa forma. Agora, eu vou dobrar o nosso bracinho e aqui no próximo ponto baixo, eu vou passar a nossa agulha e vou pegar no último ponto baixo, dessa forma. Então, aqui eu vou fechando. Para cada ponto, em seguida, a gente pega um pontinho de trás. Então, aqui eu vou fechando por todos os pontos e vai ficando assim, tá certo? Bem simples. Cheguei no meu último ponto e agora eu vou fazer um ponto baixíssimo, uma correntinha
corto o meu fio, tá certo? Com sobra pra costura, não pode esquecer disso, tá certo? E aqui eu vou puxar dessa forma e aperto. Então, aqui eu já finalizei o bracinho, então você vai repetir esse processo por mais uma vez, tá certo? E vai ficar dessa forma, tá certo? Nossos bracinhos. Para iniciar o nosso focinho, eu vou estar utilizando o fio branco, tá bom? Então, aqui eu vou fazer o anel mágico dessa forma. Depois que eu fiz o anel mágico, vou subir 2 correntinhas, tá bom? Então, aqui eu faço 1, 2 correntinhas e dentro do anel mágico eu vou fazer 6 pontos baixos. Então, fiz 2, 3, 4, 5 e 6. Finalizei meus 6 no fio menor. Vou puxar para fechar o anel mágico, tá certo? Dessa forma. Então, aqui, ó, na segunda carreira, eu vou fazer uma sequência de aumentos. Então, aqui vai ser 6 aumentos. Então, para cada ponto de base, vamos estar colocando um aumento, tá bom? Então, aqui, ao final dessa carreira, vai ter 12 pontos baixos. Então, aqui eu vou fazer por toda a volta, tá certo? Meus aumentos. E volto mostrando vocês como tá ficando. Finalizamos a nossa carreira de aumento. Agora, eu vou fazer um ponto baixo, coloco o nosso marcador para iniciar a próxima carreira. E a nossa carreira 3 vai ser o seguinte, vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, tá bom? Então, aqui eu vou fazer por toda a volta esse processo e quando chegar aqui eu mostro a vocês como tá ficando. Então, finalizei a nossa carreira com 18 pontinhos. Agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo, mais um ponto baixíssimo e já podemos cortar o nosso fio, tá bom? O focinho é bem rapidinho de fazer e vai ficar assim. Então, aqui eu corto, passo o fio dessa forma, puxo bem para não soltar e ficou assim. Agora, eu vou virar no avesso e no mesmo pontinho que fizemos o último ponto baixíssimo, vou puxar o fio, tá certo? Então, aqui, ó, ficou assim. Tá certo? Então, ficou o fio do início do anel mágico e o fio do final. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, vou pegar minha agulha, tá certo? Então, aqui entre alguns pontinhos baixos, vou passar esse fio dessa forma, tá bom? O fio que finalizamos, tá certo? O fio da última carreira e vou dar um nozinho junto com o fio que tá do anel mágico, tá certo? Dessa forma. Então, aqui eu vou dar uns nozinhos pra ficar bem firme. Caso dê uma entortadinha como ficou aqui, é só você puxar que dá tudo certo, tá bom? Então, aqui eu já posso cortar o excesso. E aqui já tá pronto o nosso focinho, tá bom? Então, você pode estar bordando o focinho ou colocando o focinho com trava. Então, aqui eu escolhi o focinho com trava, né? O focinho número 10. E aqui eu vou colocar assim. Então, eu vou contar a primeira carreira e a segunda. Entre a carreira do anel mágico e a segunda carreira, eu vou colocar o focinho, tá bom? Então, aqui, ó, só colocar dessa forma e pronto. Olha que gracinha que fica. Então, aqui pra travar esse focinho, a gente bota bem rente, né? Bem pertinho do tecido, né? Do crochê do focinho. E aqui a gente não quer que fique essa trava. O que a gente vai fazer? Com a ajuda do isqueiro, né? Eu vou estar queimando essa pontinha aqui, tá bom? Então, aqui eu passo o isqueiro, vou aquecendo esse pino, tá certo? Com cuidado para não pegar na parte branca. E após eu aquecer, eu venho com o isqueiro e aperto dessa forma. Então, aperto bem para ficar bem rente, né? O focinho, a parte do crochê. E ele fica assim, bem amassadinho, serve como trava de segurança, tá bom? E não fica aquele pino que é o que a gente não quer para nossa peça. Então, aqui já podemos finalizar, né, o focinho. E agora, eu vou estar com a agulha de costura, tá certo? E vou passar um fio bem fininho. Então, aqui eu vou sair da ponta do focinho, vou contar na última carreira e vou puxar dessa forma para fazer esse detalhezinho do focinho, tá bom? Então, aqui com o excesso que ficar tanto da parte de cima como a parte de baixo, eu vou dar um nozinho, bem simples. Vou dar um nozinho. Então, aqui não tem perigo de soltar, tá bom? Como a gente vai estar colando na peça, não tem problema, tá bom? De ficar esses excessos e ficar esses nozinhos aqui, tá bom? Então, aqui, ó, finalizamos o focinho e ficou assim, uma gracinha, tá bom? E agora, vamos montar a nossa peça. Finalizamos todas as partes da nossa alcinha, então aqui a gente vai começar a costura, tá bom? Então, para dar início, eu sempre começo com a orelhinha, tá bom? Então, aqui, ó, como ela tá viradinha, eu só dou uma dobrinha para ela ficar do ladinho certo. E aqui já começo a costura. Então, com a ajuda do alfinete, eu vou fazer o seguinte, vou centralizar bem aqui, deixa eu contar para vocês quantas carreiras ficam.
você vai contar do anel mágico 3 carreirinhas. Então, quando você contar, finalizar as 3 carreirinhas, você centraliza o início da orelhinha e coloca o alfinete na parte de cima e na parte de baixo, para prender bem. Quando estiver costurando, não ter perigo de soltar, tá bom? Então, ela vai ficar assim. Então, aqui de distância do olho para a orelhinha, é legal que fica um dedinho, tá certo? Olha só. Eu sempre deixo um dedinho para ficar bem certinho. Então, aqui, ó, é bem simples. Coloco o alfinete e já começa a fazer a costura, tá certo? Pego uma agulha de tapeçaria. Deixa eu separar essas partes aqui. Então, com a agulha de tapeçaria, eu vou passar no fio e já vou dar início à costura. Então, aqui, ó, você no primeiro ponto, você vai colocar na cabeça, tá certo? Então, você passa a agulha um ponto na cabeça e um ponto na orelhinha. É bem simples. Passou o primeiro ponto na cabeça, vou pegar as duas partes aqui da orelhinha, né? Como ela é uma orelhinha aberta, então pego a parte da frente, né? O ponto baixo da frente e o ponto baixo de trás, dessa forma. Deixa eu mostrar. Olha só. Então, aqui eu fiz isso. Puxo. E agora eu vou pegar abaixo da orelhinha, que é o pontinho na cabeça. Então, pego um ponto baixo, passo e vou voltando, pegando na orelha. Então, você vai pegando na cabeça e volta pegando na orelhinha, tá bom? A costura. Então, aqui eu vou fazer as minhas e volto para mostrar a vocês como ficou. Então, esse processo é bem simples. Você entra por dentro da cabeça e volta passando pela orelhinha, tá bom? Então, é uma costura bem simples. Vou finalizar as minhas e volto para mostrar a vocês como ficou a orelhinha costurada, tá bom? Olha só que gracinha que fica a nossa orelhinha. Então, aqui eu vou repetir o processo na outra, tá bom? Então, aqui do anel mágico, vou contar 3 carreirinhas e já faço a costura da outra orelhinha. E olha só que gracinha que ficou a nossa orelhinha costurada. Agora, vamos estar fazendo o seguinte, vamos colocar o focinho. Para isso, eu vou estar precisando da cola quente, tá bom? Você pode estar usando a cola de silicone, a cola T6000, fica a sua escolha, tá bom? Eu costumo usar a cola quente porque realmente é uma cola que gruda muito, então assim, eu recomendo demais para vocês. Então, aqui eu deixo a cola esquentar bem, passo a cola em todo o focinho e centralizo aqui no centro dos olhinhos, tá bom? Então, olhem só como fica. Então, aqui eu só vou apertar e já vai ficar colado. Então, aqui você deixa, aperta um pouquinho, né? Centraliza bem certinho para não ficar torto. Aperta bem, deixa secar a cola. E aqui a gente já colou o focinho. Olha só que prático que é essa forma de colocar o focinho, tá bom? Aqui, ó, vou só deixar secar e agora a gente já pode fazer a costura dos bracinhos, tá bom? Então, aqui eu vou pegar os bracinhos e olha só. Aqui eu vou fazer o seguinte, vou centralizar bem aqui, rente ao olhinho, tá bom? Esse fio que deixei aqui é para fazer o acabamento depois. Então, aqui, ó, vou colocar dessa forma. Então, com a ajuda do alfinete, coloco para prender e para poder fazer a costura. Então, o processo da costura é o mesmo da orelhinha. Você vai pegar um ponto na cabeça e um ponto na orelhinha. Então, a gente deixa sempre bem retinho, dessa forma, o modelo que a gente quer. Então, a gente deixa retinho assim, tá bom? E aqui, ó, vou passar o fio na agulha e já vou dar início à costura, tá bom? Então, aqui eu entro na cabeça, saio lá no fundo, então vou ver bem o tamanho do bracinho para pegar no primeiro ponto e no último ponto, tá certo? Eu costumo costurar os bracinhos dessa forma. Então, aqui é bem simples, o mesmo processo da orelha. Vou pegar um pontinho no bracinho e um pontinho na cabeça, tá bom? Então, olhem só, peguei um pontinho na cabeça e aqui vou pegar um pontinho no bracinho, deixa eu mostrar. Peguei um pontinho na cabeça e agora vou pegar um pontinho no bracinho. Então, aqui eu vou fazer por todo o braço, ponto por ponto, tá bom? Então, um pontinho na cabeça, dessa forma, deixa eu mostrar aqui. Como a gente fez bem apertadinho, o pontinho é difícil mesmo de costurar. Então, um pontinho na cabeça e um pontinho no bracinho, tá certo? Então, é bem simples. Vou fazer isso por todo o bracinho e quando finalizar eu volto para mostrar a vocês como costuramos o segundo bracinho. Olha só que gracinha que ficou. Já fizemos a costura do primeiro bracinho e agora eu vou fazer a costura do segundo bracinho. Então, aqui com distância de 2 dedinhos,
eu vou centralizar o meu próximo bracinho, tá bom? Dessa forma. Sempre deixa esse espaço, porque como a gente vai colocar o paninho, né, a mantinha, a gente tem que deixar um espaçozinho de um braço para o outro. Então, aqui eu vou fazer o mesmo processo. Coloco o marcador para não sair do lugar, né, o marcador não, o alfinete, perdão. E aqui eu vou fazer a costura do mesmo jeito. E olha só como ficou a nossa alcinha, né? Ela fica dessa forma, com esse espaço pra gente colocar a mantinha, tá bom? Agora, vamos fazer o bordadinho do olho. Então, aqui com a agulha de costura, com o fio mais fininho, eu vou colocar a minha agulha, o olhinho, um ponto depois do olhinho, tá bom? Dessa forma. E em cima do olhinho, tá bom? Deixa eu tentar mostrar, colocar aqui pra vocês verem. Olha só. Então, aqui, quando eu colocar a agulha, eu já vou sair no próximo olhinho. Então, aqui, ó, rente o olhinho em linha reta e um ponto depois do olhinho, tá bom? E fica assim, o cíliozinho. Então, você viu que eu já saí aqui rente ao olhinho. Então, depois do olhinho, eu vou contar um ponto baixo, tá certo? E já colocar a agulha. Então, aqui, ó, eu vou empurrar e vou sair no mesmo buraquinho onde entramos o fio. Tá bom? Dessa forma. Deixa eu puxar. Você puxa com delicadeza, tá bom? E olha só como fica os cílios. É bem simples de fazer. Caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar aqui no comentário que eu venho responder vocês, tá bom? E aqui, ó, eu vou dar alguns nozinhos, normalmente. Dou 3 nozinhos para ficar bem firme. E aqui eu já posso cortar o excesso. Finalizei isso, vou esconder esse nozinho. Então, aqui, ó, com a ajuda da agulha, vou empurrar para dentro da cabeça, tá bom? Dessa forma. E olha só que legal que fica. Já finalizamos os cílios da nossa alcinha. Para deixar a nossa alcinha ainda mais fofa, eu resolvi fazer um lacinho, mas você pode estar colocando uma florzinha, o que você achar melhor, tá bom? Então, com a ajuda da cola quente, eu vou passar aqui no avesso do lacinho uma linha em cola, tá bom? Não precisa colocar muito, tá certo? E caso você queira costurar, você pode estar costurando também. Então, aqui, rente a orelhinha, eu vou colocar e vou apertar bem para a cola entrar entre a cabeça e o lacinho. Então, aqui, ó, que gracinha que ficou o lacinho. A gente vai fazer a mantinha da mesma cor, tá certo? Então, aqui você pode fazer combinando, tá bom? Agora, eu vou fazer a junção dos bracinhos. Para fazer a junção dos bracinhos é bem simples. Vou pegar a agulha de tapeçaria com o fio da mesma cor da peça, tá bom? E aqui eu vou fazer o seguinte, vou juntar as duas patinhas, né, os dois bracinhos, e vou passar a agulha pegando o primeiro braço, dessa forma, e vou pegar o segundo braço da mesma forma, tá bom? Aqui eu vou passar a agulha, você vai ver que ele já vai juntar. Então, aqui, ó, olhem só. Vou entrar no mesmo buraquinho que colocamos, deixa eu mostrar mais de perto, no mesmo buraquinho. E na parte de dentro, eu não coloco no mesmo buraquinho, eu coloco no buraquinho ao lado, tá certo? Desse jeito. E vou fazer isso na segunda patinha também. Então, aqui, ó, pego no segundo pontinho ao lado, né? No pontinho ao lado que a gente saiu a linha. E na parte de fora, a gente coloca no mesmo buraquinho. Então, aqui eu vou fazer uns nozinhos bem firme para prender bem esse bracinho, tá certo? Então, aperto bem. Vou fazer 1, 2 nozinhos, 3, até o que você achar melhor, tá bom? Depois que eu faço isso, eu corto o fio e aperto a patinha. Você vai ver que automaticamente o nozinho vai ficar para dentro da patinha e ele vai ficar assim, tá bom? Para fazer a mantinha, eu vou estar utilizando o fio Amigo Love Pelúcia, tá bom? E a agulha número 3. Então, aqui eu faço um nozinho corrediço e já faço 25 correntinhas, tá bom? Bem simples, vou passando e vou fazendo um total de 25 correntinhas. Finalizei as minhas correntinhas e agora eu vou fazer pontos altos. Então, eu conto 1, 2, 3. No quarto, eu vou colocar um ponto alto, tá certo? Então, aqui, ó, se você perceber, já ficou 2 pontos, porque a correntinha em um ponto alto equivale a 2 pontos. Então, eu vou fazer uma correntinha, pulo uma correntinha de base e no próximo eu já vou fazer um ponto alto, tá bom? Dessa forma. Então, aqui no próximo eu vou fazer mais um ponto alto e vou repetir essa sequência. Então, vai ficar 2 pontos altos juntos e uma correntinha, tá bom? Uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo faço um ponto alto, no próximo mais um ponto alto
E após fazer esse ponto alto, faço uma correntinha e sigo a carreira. Então, aqui eu vou fazer por toda a correntinha e vai ficar dessa forma aqui, tá bom? Então, vai ter no total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloquinhos, né? De 2 pontos altos. Então, aqui, para subir a carreira, eu vou fazer 2 correntinhas, perdão. Giro minha peça e no próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto, tá bom? Vou fazer uma correntinha e no próximo, um ponto alto em cima do ponto alto de base. Então, aqui eu vou fazer esse mesmo processo, tá certo? 2 pontos altos junto, olhem só, 2 pontos altos junto, com intervalo de uma correntinha. Então, uma correntinha, no próximo ponto alto de base, vou fazer um ponto alto. E no próximo, outro ponto alto. Então, aqui eu vou repetir esse processo por toda a carreira, tá bom? Bem simples, uma correntinha, no próximo coloco um ponto alto e no próximo um ponto alto. Então, eu vou repetir esse processo por toda a carreira, tá bom? E agora vamos começar a subir nossa peça. Então, a gente vai trabalhar em carreiras de ida e volta e vamos fazer no total de 7 carreirinhas, ficando assim, tá bom? E olhem só. Finalizei aqui essa parte e agora é bem simples, vamos começar a dar o acabamento da nossa mantinha. Para dar o acabamento da nossa peça, eu vou iniciar com um ponto baixo, tá certo? No próximo, eu vou colocar 3 pontos altos juntos. Então, fiz um ponto alto, 2 e 3, tá certo? Do próximo, eu vou soltar um pouquinho meu fio e já vou colocar um ponto baixo novamente. Então, aqui eu vou repetir esse processo por toda a volta da nossa mantinha, tá certo? 3 pontos altos juntos, tá certo? 2 e 3. E no próximo, eu coloco um ponto baixo. Então, aqui é bem simples. Vou fazer isso por toda a volta e volto para mostrar a vocês como tá ficando. Olha só que gracinha que ficou, né? Esse pontinho todo bem simplesinho. E aqui eu vou, para finalizar nossa carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo, tá certo? E aqui eu já posso cortar o nosso fio. Então, eu corto com a sobra para fazer o acabamento e puxo um pouquinho para apertar esse nozinho, tá certo? Ficou assim a nossa mantinha. Então, aqui eu passo esse fio para trás e com a ajuda da agulha de tapeçaria, eu vou dar alguns pontinhos de acabamento, tá bom? Para fazer é bem simples, eu vou passar entre alguns pontos altos que fizemos, assim. E depois que eu fizer isso, eu vou passar a agulha, faço uma laçadinha e passo a agulha por dentro para dar esse nozinho. E volto em alguns pontinhos, tá certo? Caso você queira colocar um pouquinho de cola, também fica legal porque não solta, tá bom? E olha só que gracinha que ficou a nossa mantinha. Caso você queira fazer maior, é só aumentar a quantidade de carreiras, tá certo? Mas esse tamanho eu achei que deu super certo na nossa naninha. E eu achei que ficou uma gracinha. Então, pra montar é bem simples. Vou pegar a parte da alcinha que já tá pronta e aqui é só colocar a pontinha da naninha, da mantinha por dentro do bracinho. E olha só que gracinha que fica. Então, essa ideia é bem legal, porque você pode estar tirando a naninha, né, o paninho para lavar, e também pode tirar, dar só o ossinho para bebê brincar. Então, essa ideia é bem legal. Espero muito que vocês tenham gostado dessa aula, foi feita com muito carinho, junto com as linhas correntes. E quando você fizer, nos marque, tanto a linhas corrente como o perfil Ana Raquel Crochê, que eu vou amar ver o resultado do trabalho de vocês. E se gostou, deixa um comentário aqui pra gente, que eu vou amar responder vocês. Então, essa foi nossa aulinha, espero que vocês tenham